pessoal, aqui quem fala é o Baryonyx e hoje eu vim falar de finalmente uma série que vocês confirmaram chamado Os Humamutan. Hoje eu irei começar com Notarme Man, vocês irão entender porque eu irei começar com ele. Mas essa história vocês irão entender porque eu irei começar com ele primeiro. Então vamos embora para contar a história dele. Em 2004, enquanto os dois estudantes da Amazônia estavam andando na floresta, até que acharam um bicho bem estranho, como se fosse que nunca tiveram visto antes. Alguns viram uma cauda do Notarme Man, só que era parecido com um dinossauro, só que com uns poucos perrengues. Eles não sabiam que tipo de dinossauro era esse. Então, quando eles foram falar com os paleontólogos, eles disseram que possivelmente pode ser um Dimetrodon. Mas o que um Dimetrodon faz na Amazônia? Começaram a estudar mais sobre a espécie. Até que em 2007 eles acharam esse animal, que era uma espécie de Notarme Man, uma mistura de gorila com dinossauro e pouco com ser humano. O gorila é por causa do seu tanquinho e também do seu corpo e os pés. E dinossauro é por causa da sua cabeçona e a cauda. E o pouco de ser humano é por causa da pelagem. Mas é claro que isso não significa que ele seja um híbrido. Ele é apenas um animal natural da natureza, igual os equidnas e os ornitorrincos. E o Notarme Man era considerado na Amazônia como o rei das Amazônias. Mas em 2013 ele foi retirado do mesmo jeito da Rex, levando ele para outra ilha chamada Ilha Abandonada Fantasma. O motivo disso é que quando foram abandonados, antes de ser abandonado a ilha, disseram que lá era amaldiçoado. Então decidiram levar o Notarme Man para aquela ilha, já que ele era muito forte e nada podia acontecer de ruim com ele. Mas o que os caras não imaginavam que naquela ilha tinha a radiação, que podia modificar muito os animais, deixá-los mais poderosos. A mesma coisa que aconteceu com o Zilla e o Shingodira. E foi daí que, quando adicionaram o Notarme Man naquela ilha, começou a surgir muita espécie da mesma família do Notarme Man, que começaram a surgir por causa da radiação. Mas os outros começaram a evoluir por da ilha. E é por isso que o Notarme Man é o primeiro que aparece nessa série. Foi ele que meio que deu a origem a toda essa espécie de Humamutan. Bem, o nome da espécie Humamutante eu irei contar quando chegar o episódio 5. Mas vamos ver a diferença entre o macho e a fêmea. Bem, nessa imagem que vocês estão vendo já tá um pouco bem óbvio quem é a diferença entre o macho e a fêmea. A fêmea é pouco pescoçuda e tem metade dos braços, enquanto o macho tem o pescoço curto e não possui os braços. Mas agora eu vou contar umas coisas sobre a fêmea, que seria a fêmea do Notarme Man. Bem, por incrível que pareça, a fêmea é mais poderosa que o macho se os dois batalharem. E motivos de acharem isso, a mordida do Notarme Man fêmea é mais poderosa do que o do macho. E também que os seus braços têm a mini garrão que podem ferir qualquer ser vivo. Mesmo desses pequenininhos, mas é bem afiado que se uma pessoa encosta nas garras dela, já acaba saindo sangue, velho. Um pouquinho, mas se raspar, sai muito sangue. E tem um bom motivo para as fêmeas terem a mordida bem mais forte do que os machos. Os machos caçam comida para as fêmeas, e as fêmeas mastigam muito bem a carne para dar aos filhotes, já que elas não podem dar leite porque não têm seios, que nem os outros mamíferos. E esse comportamento é bem comum na vida real, já que os pássaros fazem esse tipo de coisa também, né?
E os cientistas descobriram por que as fêmeas têm esses braços. Disseram que elas usam esses braços para fazer os seus ninhos e também para ela se mover mais rápido, porque tipo, os braços são equilíbrios para ela. Aí ela consegue correr mais rápido. Mesmo esses braços parecido que não serve para nada, mas servem sim para proteção, fazer ninho e equilibração. E também a fêmea é mais perigosa que o macho. Mas agora vamos falar sobre o macho. Enquanto a fêmea fica cuidando dos filhotes, o Notarman macho vai caçar para ela e para os filhotes para eles se alimentarem e para ele também se alimentar, né? Porque todo mundo precisa se alimentar, menos o ornitorrinco, porque pelo que eu sei, esse bicho não tem a porra no estômago, mas né? E bem, mesmo a fêmea não é muito de caçar carne, e quem é muito de caçar os outros animais é o Notarman. E também dizem que eles são da família mais forte das mordidas, já que eles não possuem os braços, mas possuem a boca mais poderosa. E esse comportamento lembra alguma coisa aí bem familiar para vocês? Exatamente, eu estou falando dos crocodilos de hoje em dia. Eles atacam as presas só com a boca, enquanto as patas eles não usam. Eles só usam para nadar e andar na terra. Mas quando é a presa, aí o bagulho vai ter que ser com a boca. E também tem relatos que alguns Tiranossauros Rex usavam mais era a boca do que os braços. Vê que na verdade os Tiranossauros Rex nunca usaram os braços para atacar, sempre foi a boca. Ou seja, foi nisso que deu esse baseamento de comportamento de Notarman. Mas falando em Tiranossauro Rex, vamos ver os tamanhos comparado aos dois. Digamos que os tamanhos não mudaram quase nada. O Notarman nem é tão grande comparado ao Tiranossauro Rex, porque se o Notarman fosse muito maior que o Tiranossauro Rex, ele não ia conseguir nem viver por uma semana, mas sim em dias. Porque como eu já tinha dito no... Pra que serviam os braços da Indominus? Eu já tinha dito naquele vídeo que a Indominus precisava daqueles braços, porque como o Dr. Wu disse que ela seria bem maior que o Tiranossauro Rex, ela ia precisar dos braços para ficar em quadrúpede, já que ela não ia aguentar muito com o seu peso. Enquanto o Notarman tem as suas pernas bem fortes, mas é claro que se fosse mais um pouco bem maior que o Tiranossauro Rex, ele não ia mais aguentar e morrer. E é por isso que ele tem que ser desse tamanho, para ele conseguir sobreviver e também ter uma vida mais fácil, né? Bem, para surgir ele, uma das primeiras inspirações dele foi o Titã Colossal, por causa que naquele tempo de 2019 até 2020 ele era mais parecido com o ser humano, mas agora nesse ano ele está mais parecido uma criatura que tem umas características de animais, tipo a barriga dele foi inspirada no tanquinho de gorila, as pernas, a cauda foi inspirada no dinossauro e também a cabeça e essas dentações do Notarman foi inspirado no crocodilo. Bem, não foi inspirado no jacaré, porque, tipo, o do jacaré só mostra os dentes de cima, enquanto o crocodilo mostra todos os dentes, velho. E bem, essas foram as inspirações dessa espécie Notarman. Bem, o que vocês acharam desse Notarman? A lenda que deu a origem de todos os Rumamutantes, desde fixação científica até a realidade que realmente deu as inspirações dos Rumamutantes e continuam com a família. Bem, era só isso do Notarman, já vazei todas as informações sobre ele e era só isso e tchau!